Boa noite, professor. Sou André Guimarães. Vou apresentar aqui o laboratório 4. Aqui no PDF ele pede para a gente criar 3 threads com o, o acesso compartilhado de recursos, uma integral de buffer, um de cada vez. O buffer vai começar com 0 e cada vez que uma thread rodar, ela vai printar o ID da thread, o ID do processo e o valor do buffer. E depois incrementar o buffer em 1. E também pediu para usar um mutex para garantir que o processo não vai ser interrompido. As threads elas têm que ser modificadas, elas têm que modificar o buffer 24 vezes. E depois que tudo acabar, eles têm que retornar o número de vezes que a thread modificou o buffer e o número de modificações totais. Tem que ser igual a 24, né? Aqui ele deu uma dica de fazer uma checagem antes de usar o buffer, mesmo estando dentro do mutex. E a segunda dica de que a função da thread ela vai ser definida com um argumento de void pointer. Então você passa qualquer coisa desde que seja o ponteiro e você recebe qualquer coisa desde que seja o ponteiro. Aqui ele também faz um esclarecimento que as threads elas não vão acessar o buffer em nenhuma ordem específica. E que diz que se a gente ficar rodando várias vezes, a gente vai ter ali uma média, basicamente. Que ele também dá mais uma dica de que se um buffer estiver rodando tudo sozinho e não deixando os outros rodarem também, é para fazer uma rotina simulada de trabalho usando o sleep. Aqui a gente usou o nano-sleep no código para simular isso, tanto o trabalho na parte da região crítica quanto fora da região crítica. E aqui ele faz 2 perguntas para responder dentro do código depois. Se a gente usou o sleep e no que isso ajudou. E a segunda pergunta é se é possível controlar a ordem de acesso do buffer só com o mutex. Bom, aqui é o código. Valeu, professor. Sou o Igor, vou apresentar o inicinho do código aqui. Então, a gente definiu ali o número de threads e das modificações do buffer. Definimos o buffer igual a 0. E a gente criou ali a função que obtém o ID da thread, contador e o que pega o ID do processo. Então, primeiro a gente bloqueou o mutex e entra no if, que verifica ali se já teve o número total de modificações, que é 24, né? E se não tiver, ele printa o PID e o buffer e depois incrementa. E dá um sleep aí de 1 milhão 1 milhão. de nanosegundos. 1 milissegundo. 1 milissegundo. Caso já tenha todas as modificações, ele dá um break. E quando ele sai do if, ele já libera o mutex para acessar o buffer de novo. E dá um sleep de 500k nanosegundos. E encerra a thread, mandando de volta o número do count. Boa noite, professor Thales Cavaleiro. Eu vou apresentar a main. Primeiro na main, a gente cria o array para armazenar as threads, que vão ser 3 threads. Depois a gente armazena os IDs das threads, cria um array para isso. Depois a gente cria a variável para alocar a quantidade total de acessos e o array para armazenar a contagem de cada thread. Depois a gente inicia o mutex, que é para ser usado na função acima. E beleza. Primeiro a gente tem que criar as threads. Então a gente faz um for para rodar 3 vezes e criar as 3 threads. E depois a gente faz como se fosse um verificador para fazer o print final. Que ele espera a finalização das 3 threads. E quando elas finalizam, ele recebe o valor do hatch, que é o do retorno, que ele passou quantas vezes cada thread rodou. Aí ele armazena isso no contador da thread que a gente criou.
adiciona mais um na quantidade total de acessos, e no final, quando a thread termina, ele printa quantas vezes aquela thread trabalhou. No final de tudo, ele printa qual foi o total de acessos e depois ele destrói o mutex. E aí, professor, aqui é o João Gabriel, e eu vou responder as perguntas citadas anteriormente pelo André. A primeira pergunta é se foi necessário usar o sleep para obter os resultados distribuídos uniformemente, onde foi mais útil especular o porquê. Foi necessário usar o nano sleep para incentivar uma distribuição mais uniforme e ajudou mais, após o mutex unlock. Isso ocorre porque sem uma pausa, uma thread simplesmente pode bloquear um mutex novamente imediatamente após liberá-lo, efetivamente monopolizando o acesso ao buffer. O nano sleep permite que outras threads tenham uma chance maior de adquirir o mutex. A segunda pergunta é possível controlar a ordem de acesso ao buffer apenas com um mutex? Justifique sua resposta. Não é possível controlar a ordem de acesso ao buffer com apenas um mutex. Os mutex garantem apenas a exclusão mútua, ou seja, que apenas uma thread acesse uma seção crítica por vez, mas não oferece nenhum mecanismo para determinar qual thread será a próxima a obter o bloqueio. A ordem é amplamente dependente do escalonamento do sistema operacional, que é imprevisível. Para controlar a ordem, seria necessária construções de sincronizações adicionais, como condicionais variáveis e semáforos para sinalizar threads em uma ordem específica. Bom, agora eu vou mostrar, né, ele funcionando. Que vai lembrar que a gente está usando 1 milissegundo na região crítica e meio milissegundo fora da região crítica. Ele rodou. A gente vem aqui, né? Essa thread roda uma vez, essa aqui, e vê que elas estão bem separadinhas aqui, certamente numa ordem entre aspas. Cada uma roda 8 vezes e o total 24 certinho. Vale notar também que se a gente colocar o mesmo valor na região crítica e fora da região crítica, a gente tem aquilo que o João Gabriel falou ali de que a gente não pode garantir que eles vão estar numa ordem e pode ser que eles tenham que disputar isso de forma assim imprevisível pra gente aqui de fora, só vai depender do escalonamento do sistema operacional. Porque nesse caso aqui, como os dois têm o mesmo valor, quando esse valor aqui termina e a segunda thread entra, essa thread aqui já tenta entrar também junto com essa que estava dormindo. Então, eles meio que disputam para ver quem volta e pode ser que a thread número 1 acaba disputando com a thread número 3 para ver quem volta para pegar o mutex de volta. E pode meio que acabar com a ordem e bagunçar com a média. Pode ser que a gente ficar rodando várias vezes. Ó. Passou 8 de novo, 9, 10 e é isso.